Vamos começar então o nosso assunto de hoje. Tomar um golinho de água aqui. 40 pessoas, né? Tá subindo. Pessoal, na primeira live nós explicamos um pouquinho do projeto Nelore 1000, como nós desenvolvemos o projeto, quais são as principais dúvidas sobre o Nelore 1000. Então, se você está assistindo essa live e não assistiu a primeira, ela está disponível no nosso Instagram e no nosso canal do YouTube. Eu sugiro que vocês assistam, né, para poder entender o projeto Nelore 1000. Na segunda live, nós falamos de como a gente consegue levar o Nelore 1000 até a fazenda dos nossos parceiros multiplicadores. Então, se você tem interesse também de saber como é que o Nelore 1000 pode chegar até a sua fazenda, tudo isso está disponível na nossa segunda live, que também está na íntegra no Instagram e no YouTube. Tá joia? E o tema de hoje é o seguinte: por que as fazendas que ainda não fazem IATF estão ou perdendo ou deixando de ganhar dinheiro? Pessoal, eu já quero avisar desde o começo. Pode ser que tenha aí do outro lado veterinários ou produtores que já fazem IATF há muitos anos. Então eu queria já dizer desde o começo para que você não fique frustrado com o que eu vou falar aqui hoje. Por quê? Porque eu não vou ser técnico. Eu não vou me aprofundar em manejo de protocolo, em dose de protocolo, variações de protocolo, estratégias de manejo. A intenção dessa live não é fazer isso. Mesmo porque, pessoal, tá tendo muitas lives e pessoas muito mais gabaritadas até do que eu para falar desse assunto têm feito cursos, têm feito lives. Então, essas informações elas estão disponíveis. Agora, uma coisa que eu tenho sentido falta é de informação para aquele produtor que malemar sabe o que é IATF. Ele ouve falar de IATF, ele fala, isso aí não é coisa para minha fazenda não. Não vou mexer com isso não, isso é complicado demais. Então hoje vai ser um papo reto. A minha intenção de hoje é falar de forma muito simples. Eu não vou mostrar muitos números, eu até fiquei pensando de montar tabelas, de fazer estudo de custo, mas eu desisti. Eu acho que hoje vai ser uma conversa que eu vou falar de uns conceitos muito simples, mas que vão impactar de forma direta no resultado financeiro da fazenda. Tá joia? Então vamos começar. Primeira pergunta que já me fizeram lá no Instagram, né? O que é IATF? Ou seja, tem muito produtor que não sabe nem o que significa a sigla IATF. Então eu vou explicar de forma muito resumida, né? IATF é a sigla de Inseminação Artificial em Tempo Fixo, né? E é uma tecnologia que evoluiu demais nos últimos anos. Por quê, pessoal? Porque antigamente, para eu poder inseminar uma vaca, eu tinha que esperar ela entrar no cio, né? E eu tinha que ter uma equipe que observava aquela vaca entrar no cio para que no dia seguinte eu pudesse inseminá-la. Tá joia? Você imagina eu fazer isso numa fazenda de 1000 vacas. Eu tenho 1000 vacas que estão parindo e eu tenho que ficar olhando o cio para poder inseminar no dia seguinte. Ou seja, eu tenho que ter um inseminador com full time na minha fazenda, para inseminar a vaca todos os dias. Então era um processo muito difícil de ser feito. Mas com o avanço, né, da tecnologia, com o avanço das pesquisas, hoje existem protocolos hormonais que a gente consegue fazer a sincronização de cio das matrizes. Então, através de um protocolo de hormônios, que eu não vou entrar em detalhes hoje, a gente consegue fazer com que praticamente 95% daquelas vacas deem cio simultaneamente. E eu consigo inseminá-las todas no mesmo dia. Então, isso otimizou demais esse processo. Eu peguei aqui só de início, pessoal. Eu sei que está difícil de enxergar, a intenção não é nem que vocês enxerguem, mas esse é um gráfico do professor Pietro Baruzelli, da USP de São Paulo, um grande amigo e um ícone aí da IATF no Brasil,
que ele demonstra o crescimento da IATF de 2002 até 2018, mostrando que a inseminação com observação de cio ela tem caído em desuso, que é essa linha azul. Em compensação, a IATF, com o protocolo de sincronização, ela tem aumentado a cada ano. Consequentemente, a quantidade total de vacas inseminadas do Brasil, ela tem aumentado a cada ano. Esse é uma outra tabelinha que mostra o número de protocolos de IATF comercializados em 2019, 16 milhões, e o número de doses vendidas, 18 milhões, ou seja, a grande maioria das vacas inseminadas hoje no Brasil são através da tecnologia de IATF. O crescimento da IATF no ano de 2019 foi de 23%. E pessoal, com esse boom da pecuária, essa valorização da arroba, valorização do bezerro, as centrais que vendem sêmen hoje têm demonstrado para 2020 um crescimento acima de 40% na venda de sêmen. Ou seja, pessoal, é uma tecnologia que está totalmente dominada. Tá? Então hoje não tem dúvida sobre a tecnologia, sobre os resultados que elas podem trazer para a fazenda. Então assim, se você tem uma fazenda, trabalha com cria, tem matrizes, não tem mais sentido não usar a tecnologia da IATF. Durante o dia de hoje, eu tive pensando, eu fui atender um cliente hoje lá na Agrocria, que é uma empresa de nutrição animal aqui de Goiânia, e quando eu olhei assim para as bancadas, tinham vários computadores. E eu pensei numa simulação, num exemplo, né? Eu penso o seguinte, que uma fazenda que trabalha com cria hoje, não fazer IATF, é mais ou menos como se eu tivesse uma empresa e eu falasse, na minha empresa eu não quero usar computador. Aqui nós vamos continuar trabalhando no caderninho, anotando tudo à mão, emitindo nota à mão, como eu fazia 20 anos atrás. Eu não quero adentrar a tecnologia. Eu sempre fiz desse jeito, eu vou mudar a troco de quê? Você consegue imaginar hoje uma empresa sobreviver sem usar computador? Sem usar informática? E por que na sua fazenda você está fazendo isso? Você continua fazendo o que o seu avô fazia há 20 a 30 anos atrás e com uma resistência gigantesca de usar uma tecnologia que está totalmente dominada. Meio sem sentido, você não concorda? Eu vou pegar pesado hoje, pessoal. Tá joia? Esse aqui é mais um gráfico, tá? Provavelmente o último que eu vou mostrar, que ele mostra que no ano de 2019, 16% das vacas de corte foram inseminadas. 10% das vacas de leite foram inseminadas. No geral, pessoal, o Brasil hoje insemina aproximadamente 15% do rebanho. Tá? Se o Brasil insemina 15% do rebanho, isso significa que 85% das matrizes do Brasil ainda emprenham por monta natural. Se o meu título da palestra está correto, 85% das fazendas do Brasil estão perdendo dinheiro ou estão deixando de ganhar dinheiro. Se a gente pensar no montante, isso é um número muito grande. Isso é um prejuízo para a pecuária nacional gigantesco. Rodrigo, mas espera aí, por quê? Por quê? Porque aqui nós temos um outro agravante principal. Se eu tenho 85% dessas matrizes estão emprenhando de monta natural, de touros, a segunda pergunta importante é: qual que é a qualidade desses touros? Por quê? Porque se eu tenho uma fazenda bem organizada, que eu tenho meus lotes de manejo e que eu tenho touros de boa qualidade, touros que vão melhorar a qualidade genética do meu plantel, tá ok. Só que a gente sabe que desses 85%, vou chutar, tá? Não tenho certeza desse número,
mas aproximadamente 70% dessas matrizes empreiam de animais que não são melhoradores, empreiam de animais medíocres. O que é medíocre? Medíocre é mediano, ou seja, é aquele macho que eventualmente se destacou na fazenda e que eu vou apartar para usar como touro nas minhas vacas. É o que a gente chama do boi de boiada. A gente sabe que juntando todos os programas de melhoramento genético do Brasil que produzem touros avaliados, ainda não atende 20% da demanda de touros de reposição que o Brasil precisa a cada safra, a cada ano. Ou seja, pessoal, hoje eu estava com um cliente, eu falei para ele, né, a gente fala, para a gente fazer melhoramento genético na fazenda, a gente tem basicamente duas oportunidades. A primeira oportunidade é quando eu escolho qual é o reprodutor que eu vou usar nas minhas matrizes. Porque eu estou trazendo genética superior para dentro da fazenda. Essa é a primeira. E a segunda é quando eu descarto as matrizes que já não servem mais para o meu plantel, que não atingem o critério de qualidade para o meu plantel. E isso pode ser feito de diversas maneiras. Isso pode ser feito baseado naquelas que não emprenharam na estação de monta. Eu estou descartando as matrizes inférteis ou subférteis ou com menor fertilidade da minha fazenda, consequentemente eu estou aumentando a fertilidade do meu rebanho. Outra possibilidade é eu descartar as matrizes que desmamaram bezerros leves, que não são tão boas de leite. Então existem alguns critérios de seleção e de descarte. Mas as duas oportunidades para fazer melhoramento genético é quando eu escolho o reprodutor e quando eu descarto matrizes. Então se você não descarta a matriz, você não está fazendo melhoramento genético. E se você não escolhe touros melhoradores, você também não está fazendo melhoramento genético. Consequentemente, você está perdendo ou está deixando de ganhar dinheiro. Bom, vamos entrar agora no tema da live, que é quais os impactos financeiros da IATF na minha fazenda. Então eu listei alguns tópicos que eu fui lembrando da nossa experiência e tal, e aqui nos slides eu coloquei só para não esquecer de nenhum deles, e eu vou falar de algum desses pontos principais. Vamos lá. A partir do momento que uma fazenda que nunca fez IATF, ela define por fazer, na minha opinião, o primeiro grande ganho é com relação ao controle do rebanho. Por quê, pessoal? Porque quando a gente vai fazer IATF, a primeira coisa que é feita, a gente fecha aquele lote de matrizes e um técnico veterinário, ele vai fazer a palpação dessas matrizes, então só aí a gente já vai conseguir saber quem são as matrizes prenhas, quem são aquelas vacas que estão vazias e solteiras. Peraí, que uma vaca que está vazia e solteira está fazendo na minha fazenda? Se ela está solteira, é porque ela já desmamou o bezerro dela. Então ela teve 8 meses para emprenhar e não emprenhou. O que essa vaca está fazendo na fazenda? Essa vaca já deveria ter ido embora da fazenda. Então a partir do momento que a gente começa a inseminar, a gente aumenta o controle do rebanho e, consequentemente, a gestão do negócio. A partir do momento que eu insemino, eu monto uma planilha do meu rebanho, o meu veterinário, a obrigação dele é me aportar com relatórios reprodutivos do meu plantel para que eu consiga tomar decisões. Tá joia? Ah, Rodrigo, mas eu faço isso na fazenda com touro. Excelente, é possível fazer isso com touro também. Mas aqui eu estou falando para aquelas pessoas que hoje, se a gente perguntar para elas assim, meu amigo, você tem 300 matrizes na fazenda, quantas estão prenhas e quantas estão vazias? A grande maioria não sabe responder. A partir do momento que a gente implementa a tecnologia, essa resposta vai estar na ponta da língua. Você vai ter poder de decisão, poder de descarte. Tá joia? Primeiro fator que com certeza vai te dar dinheiro através da tecnologia. Próximo impacto. Pessoal, quando a gente vai fazer IATF,
é fundamental que você tenha um técnico, né, um veterinário, que vai fazer o acompanhamento reprodutivo do plantel. E esse veterinário, quando ele vai na fazenda, a obrigação dele não é só chegar na fazenda, inseminar a vaca e ir embora. A função desse técnico é conhecer a sua fazenda, é ver como é que está o seu manejo de pastagem, é ver como é que está as suas aguadas, é saber como é que está a sua suplementação mineral, as suas vacas estão bem mineralizadas, é te dar algum tipo de orientação de qual tipo de suplemento é melhor usar nas águas, qual tipo de suplemento é melhor usar na seca. Ou seja, pessoal, eu sou veterinário e eu sou contra o veterinário que chega na fazenda de um cliente para inseminar a vaca. Eu acho que a função do veterinário dentro da fazenda do cliente é fazer ele ganhar mais dinheiro. E para isso ele vai usar um leque de conhecimentos. Ele precisa conhecer a fazenda a fundo para poder ter bons resultados. E a partir do momento que você vai fazer IATF, esse técnico vai estar presente. E você, como patrão desse técnico, tem que cobrar tudo isso dele. Rodrigo, peraí. Não, mas eu tenho lá na fazenda um peão que insemina. Para que eu vou contratar um veterinário, pagar um veterinário se eu já tenho um peão que insemina? Se a tua fazenda já faz IATF há muitos anos, se você já domina toda a parte de protocolo, se você domina toda essa parte de suplementação e o seu peão é um bom inseminador, show de bola, maravilha. Eu não tenho nada contra peão inseminar vaca, mesmo sendo veterinário, nada contra. Eu acho que se o peão está lá fazendo isso, e vou falar mais, tem muito peão que faz muito melhor que veterinário. Agora, se você vai começar a IATF agora, não corra esse risco. Por quê? Porque inseminar, botar o sêmen para dentro é a coisa mais fácil da história. Só que para a gente conseguir ter bom resultado, nós precisamos de um conjunto de fatores que vai muito além da inseminação. Nós precisamos começar a analisar desde da nutrição dessas matrizes, score corporal dessas matrizes, maturidade sexual dessas matrizes, variação de protocolo hormonal dessas matrizes. E aí já são coisas que extrapolam o conhecimento do seu inseminador. Então a minha recomendação para quem vai começar é: procure um técnico competente, porque isso vai ser fundamental para o sucesso do projeto na fazenda. Tá joia? Vamos para o terceiro fator. Melhorar a qualidade dos touros na IATF em relação aos de monta natural. Eu já falei aqui, né, no começo do boi de boiada. Mas mesmo que não seja um boi de boiada, a gente sabe que quando eu compro um touro de repasse, mesmo que ele seja bem avaliado, a qualidade genética desse touro é inferior a um touro de central. Então, eu não tenho dúvidas de que, através da inseminação artificial, você vai conseguir levar para sua fazenda uma qualidade de genética que vai ser muito difícil levar através da monta natural. E pessoal, o Brasil cresceu absurdamente nos últimos anos através dos diversos programas de melhoramento genético que existem no país. Então hoje, né, através das avaliações genéticas, das DEPs, seja de animais PO, seja de animais SEIP, hoje a gente tem um leque de informações que nos possibilita avaliar esses animais e colocar, trazer para dentro do meu rebanho as características que me interessam. E através da inseminação artificial, isso é muito mais fácil de fazer. E eu coloquei aqui algumas características, né, que se a gente analisá-las individualmente, isso já paga o custo da inseminação e ainda dá lucro. Primeira característica de uma fazenda de cria que vem de bezerro: peso a desmama. Vamos fazer um raciocínio simples. E eu tenho visto isso acontecer na prática com os clientes que têm usado o sêmen do Nelore 1000 na IATF. O cliente sempre usou touro, monta natural, certo? E ele sempre desmamou a bezerrada no padrão nacional. Bezerro de 7 meses
com 180 quilos. Bezerras de 7 meses com 165 quilos, 170 quilos. Pessoal, essa é a realidade da pecuária brasileira. É isso que acontece em 85% das fazendas do Brasil. Tá certo? Vamos pegar agora um cliente que mandou pra gente dados ontem. Cliente da Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, Ramon Fontana, que inseminou uma vacada comercial com Nelore 1000, fez uma nutrição adequada fornecendo creep feeding para esses bezerros a partir dos 3 meses de idade e mandou pra gente ontem o vídeo desses bezerros com 7 meses e 253 quilos de média. Vamos fazer uma continha aqui, ó. 250 para arredondar, menos 180, eu tenho 70 quilos de bezerro de diferença entre aquele produzido por monta natural e esse produzido por inseminação artificial. Beleza? Me ajuda aí, pessoal, pega a calculadora aí. 70 quilos vezes 12,80, que é a cotação que eu vi hoje na Scott Consultoria do quilo de bezerro na Bahia. Nós estamos falando de uma diferença de R$ 896 por bezerro desmamado. Se a minha inseminação artificial custou R$ 180 por bezerro produzido, faz menos 180 para mim, por favor. 896 menos 716 reais que eu tive de lucro usando a tecnologia da inseminação associada com nutrição. Ou seja, pessoal, será que valeu a pena para esse cliente fazer IATF? Será que valeu a pena fazer uma nutrição adequada? Tá aí, só isso pagou o custo da inseminação, o aumento de peso a desmama. Só que não é o principal, porque se é uma fazenda que faz ciclo completo, eu vou ter um desenvolvimento, né, um desempenho desse animal muito maior até o abate. O que vai acabar acontecendo, maior precocidade de acabamento, consequentemente uma menor idade ao abate. Vou falar de um outro exemplo agora. Nós produzimos bezerros, né, Nelore 1000, também em vacada comercial, lá no Cocalinho, no Mato Grosso. Uma bezerrada que desmamou na faixa de 230 quilos. Esses bezerros foram comprados por uma outra fazenda que faz a recria, engorda e abate desses animais. E eu recebi ontem a planilha do confinamento, que tem todo o controle desses animais, que me mandou que aqueles bezerros que foram comprados com 230 quilos, hoje, com 21 meses, depois da recria, eles estão com média de 400 quilos. E agora esses animais vão ficar aproximadamente 90, 100 dias confinados para morrer com 24 meses, com 18 arrobas de média de peso vivo, 20 arrobas do gancho. Isso é o efeito da genética que a gente consegue levar através da IATF para uma fazenda de cria ou de ciclo completo. Agora tem uma outra, coloquei por último ali o rendimento de carcaça, né? Eu coloquei porque é o foco do nosso trabalho, é o foco do Nelore 1000. Você é uma fazenda que faz ciclo completo e você está acostumado a abater os seus animais com 53%, 54% de rendimento de carcaça. Através da IATF com o Nelore 1000, a gente vai conseguir acrescentar de 3 a 5 pontos percentuais nesse rendimento de carcaça, que já significa aproximadamente R$ 400 a mais por boi abatido. Tá joia? Então assim, com esse slide eu só quis mostrar que o próprio desempenho do animal que tem uma genética superior, ele já paga o investimento e vai te dar lucro. Só que tem um outro ponto que é crucial e que a grande maioria dos criadores não levam em conta. Tá aqui, ó. Pessoal, uma fazenda que tem 300 matrizes e que usa touros sem avaliação genética. Vamos supor que eu faça aí 80% de taxa de prenhez dessas 300 matrizes
que vai dar 80% de 300? 240 bezerros nascidos de monta natural naquele lote de matrizes, onde eu vou ter 120 machos, que eu vou vender, se é com 180, não interessa, só que eu tenho 180 fêmeas. E essa fêmea, provavelmente é que vai substituir aquela minha vaca que não emprenhou. Então, a reposição de matrizes que eu estou fazendo na minha fazenda, ela tem a genética de quê? Aquela genética daquele boi que eu tinha na fazenda. E aquela matriz, ela vai ficar no meu plantel pelo menos 10 anos, me dando um bezerro medíocre, me dando um bezerro meia boca, que é a qualidade que ela tem. A partir do momento que a gente faz essa inseminação, que a gente tem uma fêmea de menor qualidade, é absurdo o ganho que eu tenho com essa fêmea, com essa novilha que vai entrar, que vai virar uma vaca e que vai ficar 10 anos me dando um bezerro mais pesado, me dando um bezerro de melhor qualidade, me dando um boi que vai morrer mais cedo, me dando outra fêmea que vai emprenhar mais cedo. Quando um cliente meu vem conversar sobre preço de sêmen, o que eu costumo falar é o seguinte: o cara que implementa o sistema de ATF e que já vai gastar com protocolo, com veterinário, ele querer economizar no sêmen pode ser o maior tiro no pé. Porque muitas vezes, por causa de 10, 15 reais de diferença de um touro extremamente positivo para um touro meia boca, ele vai manter no plantel dele matrizes que não vão dar o resultado que ele esperava. Tá joia? Deixa eu ler um recado aqui. Pessoal, mandaram aqui o seguinte, que a média nacional não usa creep feeding. Concordo plenamente. Mas mesmo assim, nós fizemos uma conta aqui comparando 180 quilos com 250 quilos com o creep feeding. Pela nossa experiência hoje, se eu não tivesse feito creep feeding, vamos tirar 30 quilos desse bezerro. Pela nossa experiência hoje, um bezerro que come creep feeding, ele desmama com 30 quilos a mais. Então vamos tirar daquela conta de 70 de diferença, 30 do creep, sobrou quanto? 40 quilos de peso de genética. Tá? Então, independente do uso ou não do creep feeding, a genética vai botar mais peso na desmama e aquele raciocínio que eu falei, ele funciona da mesma maneira. Tá joia? Pessoal, outro ponto fundamental da fazenda de cria. Vamos lá, ó. O que é o ideal de uma vaca parideira? É que ela me dê um bezerro por ano, tá joia? Por que isso? Eu tenho 10 meses de gestação dessa vaca, correto? Ela pariu o bezerro, eu preciso de 30 dias aproximadamente para que ela tenha involução uterina e para que ela esteja apta para emprenhar novamente. Então, se ela tem 10 meses de gestação mais 1 mês de involução uterina, me sobra 30 dias para emprenhar essa vaca. Tá joia? Se eu conseguir fazer com que isso aconteça, eu vou ter um bezerro por vaca por ano. Então eu vou ter um intervalo entre partos de 12 meses. Isso é fácil? A gente sabe que não. Isso é uma das coisas mais difíceis que tem. Principalmente quando eu tenho uma vaca que pare na época errada. Vamos por exemplo, se eu tenho uma vaca que pariu em setembro, ela pariu em setembro. Durante o mês de outubro, ela está tendo involução uterina, que é como nós estamos agora. Ela vai começar em novembro, que é quando começa a chover na grande maioria do país, prontinha para emprenhar. Show de bola! Consigo emprenhar essa vaca rapidinho. Mas vamos pensar uma vaca que pariu em abril. Essa vaca pariu em abril. A involução uterina dela vai ser no mês de maio. A partir de junho ela já pegou seca. Então ela ficou junho, julho, agosto, setembro, outubro, 5 meses numa condição nutricional desfavorável. Essa vaca não vai emprenhar rápido. Essa vaca vai levar, depois do parto dela, de 3 a 4 meses para voltar a ciclar. Olha só o prejuízo que eu estou tomando
dessa vaca vazia na minha fazenda. E com a implementação da IATF associada com a estação de monta, a gente consegue diminuir esse intervalo entre partos. Eu queria ter colocado aqui na apresentação uma planilha que eu vi de uma palestra do Luciano Penteado, que é um veterinário super renomado aí na área de inseminação artificial, que ele fez um estudo e ele mostrou qual é o impacto econômico para cada mês que eu aumento de intervalo entre partos na minha fazenda. Eu não lembro de cabeça, também nem a intenção mostrar, mas eu lembro que ele mostrou que se eu aumento de 12 meses para 15 meses, se eu fizer essa conta na vida produtiva daquela fêmea, é como se eu perdesse 2 bezerros por vaca por ano. É um impacto violento na fazenda e que praticamente ninguém calcula isso. Então, com a utilização dos hormônios de sincronização de cio, a gente consegue fazer uma vaca antecipar a ciclicidade. Eu consigo emprenhar essa vaca mais cedo, diminuindo o intervalo entre partos da fazenda. Tá joia? Pessoal, vocês mostraram o negócio, quando eu estiver concentrado eu não dou conta de ler. O implante monodose é mais eficiente que o de terceiro uso? Pessoal, a intenção não é falar de protocolo, tá? Então perguntas de protocolo nem me passa, porque senão eu vou perder o foco. Qual o valor gasto utilizado no ClipFeed? O Zé Santos da Brocria está aqui, faz essa conta para mim, no final a gente fala, tá joia? Pessoal, eu vou focar hoje aqui no que eu coloquei, porque senão eu vou começar a perder o foco para falar de protocolo, de monodose, de terceiro uso. Só vou responder essa, tá? Na verdade, depende do manejo da fazenda, tá? Porque o protocolo, o implante de 3 usos, ele é aproximadamente R$5 mais barato do que o monodose. Só que eu tenho que ter uma equipe na fazenda eficiente para poder lavar direitinho aquele implante para eu poder reutilizar, tá? Eu mesmo já aconselhei fazendo usar o implante de 3 usos, porque era mais barato. Usamos a primeira vez. Quando eu voltei na fazenda para fazer diagnóstico de gestação, estavam todos os implantes no mesmo balde do dia que eles retiraram. Ou seja, o cara perdeu dinheiro. Ele perdeu 2 usos daquele protocolo. Então, o monodose ou o implante de 3 usos vai depender do seu manejo. Se você tem bastante vaca para inseminar e vai ter utilidade de 3 usos, eu prefiro usar o de 3 usos pela economia. Se é uma fazenda que tem pouca vaca, ou que não tem manejo, que não vai cuidar dos implantes, use o monodose, que senão o barato sai caro. Beleza? Continuando. Outra coisa fundamental. Vamos lá. Maior taxa de serviço. Essa é um termo usado na veterinária, mas que o produtor muitas vezes não entende. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Se eu tenho um lote de 100 vacas e eu coloco nesse lote 4 touros, um touro para 25 vacas, beleza? O que vai acontecer? Vai acontecer que aquelas vacas elas vão dar cio, uma em cada dia, diferente, certo? E esses touros vão acabar cobrindo essas vacas. Então, pode ser que eu leve aproximadamente 3 meses para conseguir emprenhar 90% daquelas 100 vacas. Tá joia? Taxa de prenhez está ok, 90% de taxa de prenhez no final da estação, tá legal. Só que eu levei 3 meses para emprenhar aquelas 90 vacas do lote de 100. Tá joia? Se eu faço a inseminação artificial, eu aumento a taxa de serviço, ou seja, eu aumento a chance daquela vaca emprenhar mais rápido. Consequentemente, eu faço um maior número de prenhezes em menor tempo. E isso vai me levar a uma outra coisa que é importante. Eu consigo fazer a concentração de nascimentos. Por que isso é importante? A gente sabe, pessoal, que é impossível comparar um bezerro que nasceu em fevereiro com um bezerro que nasceu em agosto. O bezerro que nasceu em agosto, só um adendo, eu estou falando isso considerando
a maior realidade do Brasil, do centro-oeste e tal, onde tem época das águas, onde tem época da seca. Se a gente pega uma fazenda que faz integração lavoura-pecuária, se é uma fazenda que tem um outro sistema de clima, isso tudo muda. Mas vamos pro grosso do Brasil. O bezerro que nasce em agosto, setembro, ele nasce na melhor época. Por quê? Porque ele nasce na época da seca, onde tem uma menor incidência de miíase, de ectoparasitas, e quando ele começa a comer capim, está entrando nas águas. Então a gente sabe que o bezerro do cedo, ele costuma desmamar uma arroba a mais do que o bezerro do tarde, que é aquele bezerro que nasceu em fevereiro, bem na época das chuvas, só que na época que ele tiver a maior demanda nutricional, ele vai pegar a seca brava. Então, se eu consigo organizar a minha estação de monta, concentrando as inseminações artificiais no tempo que eu quero, pensando quando que esses bezerros vão nascer, eu vou ter uma maior concentração de nascimento de bezerros na época boa. Esse é um fator. Outro fator importante, eu consigo distribuir a mão de obra na minha fazenda para eu poder ter um maior cuidado na época de nascimentos. Então a fazenda que não tem estação de monta, isso está muito mais relacionado até com a implementação de estação de monta do que propriamente com o IATF. Mas através da IATF com a estação de monta, eu consigo na época de nascimento direcionar uma equipe da fazenda para cuidar daquela maternidade. Consequentemente eu vou ter uma menor taxa de mortalidade de bezerros e óbvio que isso vai impactar no resultado financeiro da fazenda. Tá joia? E mais uma coisa, aqui eu já falei o nascimento adequado na época do ano. Eu tenho muito cliente, principalmente clientes de fazendas menores, que me perguntam algumas vezes, Rodrigo, mas a IATF funciona numa fazenda pequena ou é só para fazenda grande? Depende. A fazenda pequena, ela vai ter um custo relativamente maior com mão de obra. Por quê? Porque se eu pego um veterinário para ir numa fazenda inseminar 200 vacas no dia, é óbvio que o meu custo por cabeça vai ser menor do que se o veterinário for na minha fazenda inseminar 20 vacas. Então, basicamente, o que vai interferir é o custo de mão de obra na fazenda pequena. Em compensação, uma fazenda pequena, que tem poucos bezerros nascendo, se ela não concentra os nascimentos, ela não tem lote de bezerro para vender. E o que acontece é que às vezes o cara tem 2 bezerros de 5 meses, 4 de 6 meses, 2 de 7, 2 de 8, mais 10 que já desmamou, e ele não consegue montar um lotinho de venda. Então, para a fazenda pequena, é super estratégico fazer inseminação para que você consiga concentrar as prenheses, concentrar os nascimentos, e aqueles poucos bezerros que você tem para vender, eles vão estar mais ou menos na mesma idade quando você tiver um comprador para vir ver esses bezerros. Ou seja, a IATF ela se aplica tanto na fazenda pequena quanto na fazenda grande. Tá joia? Pessoal, eu acho que com isso eu consigo... eu acho que está mais do que argumentado com relação a conceito, né? Eu não mostrei números para vocês, poderia até mostrar números, mas eu acho que ia ficar um negócio muito maçante. A ideia até agora aqui foi mostrar de forma conceitual como a IATF vai impactar na sua fazenda e que vai, com certeza, aumentar a produtividade e a lucratividade do seu negócio. Tá joia? Aqui eu até terminaria a live de hoje porque eu já cumpri a minha meta. Mas como eu tive algumas perguntas de algumas pessoas no Instagram e tal, eu resolvi continuar mais um pouquinho. Quanto tempo nós estamos de live até agora? Falta 15 minutos ainda. Como é a cobertura dos animais abatidos? Nelore 1000. Não vou falar disso hoje. Pessoal, perguntaram sobre a cobertura do Nelore 1000. Se eu voltar a falar do Nelore 1000, nós vamos perder o foco. Vamos combinar o seguinte. Eu vou terminar aqui, depois eu respondo as perguntas, tá bom? Vamos lá. O que eu preciso
ter na minha fazenda para fazer IATF. Você que está me assistindo aí, fala assim, Rodrigo, beleza, vai. Você me convenceu. Vou fazer IATF na fazenda, mas eu nunca fiz, não faço ideia do que eu preciso. É muito complicado? Então eu coloquei aqui, ó, o que eu preciso para começar a fazer IATF na fazenda. A primeira coisa da lista está aqui, ó. Você tem que ter vontade de trabalhar. Por quê? Porque a IATF vai aumentar o teu trabalho. Queridão, não tem almoço grátis. Não tem. Se você quer aumentar a produtividade, aumentar a lucratividade da sua fazenda, vai ter que trabalhar mais. Vai ter. Por que que vai ter? Porque do jeito que está hoje, do jeito que o vô fazia, é muito cômodo. Minha vacada está lá, os tourinhos estão lá, eu boto sal no coxo, o que emprenhar, emprenhou, o que não emprenhar, não emprenhou, eu nem sei no final quantas emprenharam, quantas não emprenharam, o que nasceu tá bom, se eu estou ganhando dinheiro da fazenda ou não também tá bom, porque a terra está valorizando, meu negócio com a fazenda não é nem muito da pecuária mesmo, porque o meu dinheiro mesmo não vem da fazenda, meu dinheiro vem da minha outra empresa, e eu pego o dinheiro da outra empresa e coloco na fazenda. Então se o teu negócio é esse ainda, não adianta querer mexer com o IATF, porque a IATF vai dar mais trabalho. Por que que vai dar mais trabalho? Porque eu vou ter que fechar aquele lote de vacas pelo menos 4 ou 5 vezes. A cada serviço, a cada protocolo de IATF, eu vou ter que ter um manejo de curral na fazenda. Então vai aumentar o seu trabalho como proprietário e vai aumentar o trabalho da sua equipe. Nós vamos falar dela já já. Rodrigo, mas eu nem tenho curral na fazenda. O curral que eu tenho lá, malemada para apartar o gado. Aí não tem jeito, tá? A fazenda tem que ter uma estrutura de curral, porque eu vou precisar fazer os apartes. Eu vou precisar mexer com esse gado do curral. Rodrigo, mas eu tenho curral, mas eu não tenho brete. Dá para fazer? Depende. Dá para fazer, tá? Eu mesmo já peguei muita fazenda que não tinha brete de contenção, mas tinha um curral coberto, tinha um local que a vaca, um corredor que a vaca entra e que a gente consegue passar um cambão por trás da vaca e eu consigo palpar. Então, basicamente, de estrutura, o que a fazenda tem que ter é um curral e um local que o veterinário consiga fazer a palpação sem risco de se machucar, né? Agora, Rodrigo, eu tenho uma fazenda aqui com 40, 50 cabeças, não tem sentido eu investir num brete de 30 mil reais, de 20 mil reais. Pode ser que eu concorde. Então aí nós vamos tentar dar um jeito de fazer com o que nós temos na mão. Agora, se eu tenho uma fazenda com 500 matrizes, com 1000 matrizes, não tem condição querer trabalhar num sistema desse. Então aí nós temos que investir num brete de contenção, até pelo bem-estar animal, pela segurança de trabalho da equipe. Então é fundamental que a gente tenha um sistema de curral e de brete em fazendas maiores, pelo menos, né? De preferência, pessoal, que seja coberto. Porque, Rodrigo, eu tenho, mas não é coberto. Pode acontecer o seguinte, pessoal, eu solto o protocolo e depois que eu solto é tudo cronometrado. Então, se eu tirei o implante da vaca no D8, 2 dias depois eu tenho que estar com o sêmen dentro dessa vaca. No dia da inseminação, tá caindo um toró. Tá chovendo, mas caindo canivete. Como é que eu insemino? Então, é interessante que o curral seja coberto. Tá joia? E outra coisa importante, tem que ter divisões de pasto. Por quê? Eu já cheguei em fazenda que tinha 3 divisões de pasto. O que acontecia? Aparta a vacada dos touros. A gente faz o protocolo de inseminação, faço o implante, retiro o implante. Aquele lote de 200 vacas dá um cio, tudo ao mesmo tempo. A gente chega no dia para inseminar a vacada, quem que está lá no meio? Os touros, tudo da fazenda. Acabou com o nosso serviço. Acabou com o nosso serviço. Outra coisa, passei um lote de vacas, 100 vacas, fiz o primeiro serviço,
50 emprenharam, 50 ficaram vazias. É importante que eu faça uma apartação. Eu mande as que estão prenhas para um pasto, para ela não precisar ficar voltando no curral todas as vezes. No próximo manejo só vão voltar as vazias. Então a fazenda, para trabalhar com IATF, ela tem que ter pelo menos algumas divisões de pasto. Vou dar um chute, mas pelo menos umas 7, no mínimo, divisões de pasto, para que eu consiga fazer esse manejo dos lotes. Tá joia? Então assim, não é coisa de 7 cabeças não. Para implementar IATF, eu preciso então, só repetindo, primeiro vontade de trabalhar, curral, brete, divisão de pasto e um técnico competente, como eu já falei no início. Rodrigo, esse é o problema. Aqui na minha região não tem veterinário, a gente não acha veterinário. Pessoal, a tecnologia está crescendo, tá? Eu sei que existem algumas regiões do país que é mais difícil achar mão de obra. E uma das coisas que encarece o processo de IATF é justamente a distância da onde é a base do veterinário até a fazenda. Por quê? Porque ele vai ter que ir muitas vezes na fazenda. E é óbvio que ele vai cobrar as despesas de deslocamento. Então, se você tem um técnico que é muito distante da sua fazenda, pode ser que inviabilize. Mas, hoje no Brasil, a gente já tem veterinários competentes na grande maioria do país. Se você tem interesse de implementar a inseminação e você não tem um técnico, entre em contato com a gente, porque a gente tem contato com muitos veterinários do país. E aí a gente vai tentar, obviamente, achar um técnico competente que esteja o mais próximo de você para atender e para fazer a parte operacional da sua fazenda. Tá joia? Estamos terminando, pessoal. E agora eu vou falar do seguinte. Beleza, Rodrigo, você falou do que tem que ter, mas agora conta pra gente quais são as principais dificuldades do processo. Hoje eu estava com um produtor que ele tem 3 fazendas. Uma das fazendas, quem está tocando hoje é o filho dele, que está fazendo medicina veterinária e coordena a fazenda. E nessa fazenda, ele já está implementando IATF, levou hoje, quantas é? 80 doses, 90, né? 20, 25, 90 doses de Nelorimil para poder inseminar as vacas nessa estação de monta. Então na fazenda que o filho toca, ele implementou IATF. Na outra fazenda, ele falou para mim hoje, ele falou, Rodrigo, eu tenho um funcionário nessa fazenda que trabalha para mim há 45 anos. Faz 45 anos que o cara tá na fazenda. Uma fazenda de gado de corte tradicional, qual que é a função do peão? É basicamente passar o gado para ver se tem vaca parida, porque como o touro tá o ano inteiro sem estação de monta, tá a vaca parindo o ano todo, então a função dele é curar bezerro e pôr sal no coxo. Fechar o gado, basicamente 2 vezes por ano, para fazer o manejo de vacina, já faço vermífugo em todo mundo, e acabou. Arrumar uma cerquinha aqui e outra lá. A hora que a gente chega na fazenda desse cara, com esse negócio de IATF, que vai ter que fechar o gado inteiro 5 vezes, um lote, outro lote, que o cara vai precisar trabalhar eventualmente de final de semana, porque o protocolo caiu no final de semana. O cara pula dessa altura. O cara olha pro veterinário, quer ver o capeta, mas não quer ver o veterinário que vê que se história de IATF naquela fazenda. Então, na minha opinião, uma fazenda que vai começar a fazer IATF, que nunca fez e que já está há muitos anos no manejo só de monta natural, tá aqui, ó. Engajamento da equipe da fazenda. Porque ó, eu como veterinário, eu falo sem medo de errar. Você chegar numa fazenda que os peões, que o capataz não está engajado, é ruim demais de trabalhar. O trem não anda e não funciona. Então eu acho que o maior gargalo, o maior desafio da fazenda que vai começar é conseguir mostrar para a equipe a importância daquilo para a fazenda. E fazer com que todo mundo vista a camisa do processo. Aí o negócio anda. E a segunda coisa é
Infelizmente, o primeiro ano da IATF é o mais difícil. Por que é o mais difícil? Porque quando você pega aquele lote para fechar, vamos fazer estação de monta, vamos organizar, muitas vezes vai entrar para inseminar as vacas pepino que não foram descartadas. É aquela vaca que está vazia, mas que está solteira, não emprenhou e está lá para a gente inseminar. É óbvio que a taxa de concepção, a taxa de prenhez dessas vacas vai ser mais baixa do que aquelas vacas que já estão prenhas ou que estão recém-paridas. Outra dificuldade é quando eu tenho um bezerro, uma vaca que já para em finzinho de estação de monta. Às vezes eu tenho a oportunidade de inseminar aquela vaca uma vez, não dá tempo nem de fazer repasse. Então normalmente o que a gente faz numa fazenda que está começando é iniciar com uma estação de monta mais longa, de às vezes até 6 meses, e a cada ano a gente vem diminuindo 1 mês na próxima estação, até a gente conseguir organizar a parte reprodutiva da fazenda. Tá joia? Pessoal, eu acho que já deu quase 1 hora. Quem me conhece sabe que eu falo mais que o homem da cobra. Eu coloquei aqui só 2 fotos de touros Nelore 1000 que a gente tem sêmen disponível. Mas a minha intenção nessa live não foi nem falar de Nelore 1000 não. Por quê? Porque se você implementar IATF e você usar Angus, ou você usar qualquer touro Nelore padrão, bem avaliado, ou usar Nelore 1000, você vai ganhar dinheiro das 3 formas. Hoje eu quis mostrar que com a IATF você vai ganhar dinheiro. É óbvio que o tipo de genética que você vai escolher vai influenciar, e o Nelore 1000 está aí como mais uma opção de genética para a gente levar na sua fazenda, e que sem sombra de dúvida o melhor custo-benefício hoje para levar o Nelore 1000 para a fazenda de um parceiro multiplicador é através da IATF. Tá joia? Pessoal, eu agradeço a audiência de vocês. Quanto tempo nós temos? Dá tempo de responder. Dá tempo de responder? Nós temos aqui alguns minutos, então eu vou responder o seguinte. Não, vem falar aqui que eu não entendo sua letra. Fala aqui. O consumo de... Ó, o Zé Santos Agrocria está aqui respondendo aquela pergunta do Crip Feeding, né, Zé? Então, consumo mínimo de 800 gramas dia, médio, por 150 dias, 5 meses. Vai consumir 120 quilos de ração cada bezerro. É isso? A 1,80 eu gastei R$216 por bezerro. Um ganho médio de 800. Um ganho diário de 800 gramas. Com um ganho médio diário de 800 gramas. 120 quilos no final. Eu vou ter 120 quilos no final. 120 quilos vezes R$13. vezes 12,80. 120 vezes 12,80. 1.536. Então, pessoal, eu fiz R$1.536 em quilo de bezerro, investindo R$216. Tá certo essa conta? Tá certo. Tá certo. É isso mesmo? Então tá bom, o Zé Santos tá falando que tá certo aqui, tá? O que eu não tenho medo de afirmar aqui é o seguinte, pessoal. Fornecer CRIP hoje em dia, desde que você tenha um comprador que vai te pagar por quilo de bezerros, é um dos melhores investimentos da pecuária de corte. Se você comparar o investimento que você vai fazer em quilo de bezerro a mais que você vai produzir, eu não tenho sombra de dúvida de que vale a pena fazer. Tá bom? Mas você tem que ter o cara para comprar, senão não adianta. Quantos? Quando se adequa ao manejo e a nutrição, tem a métrica de aumento da taxa de prenhez na fazenda? Pessoal, faz a adequação. Tá, vamos lá. Uma pergunta aqui então. Se eu adequar o manejo e a nutrição, se a métrica de aumento da taxa de prenhez. Principal fator para a taxa de concepção na IATF chama nutrição de vaca. Tá? Quais são os fatores que vão interferir na minha taxa de prenhez, Rodrigo? Qualidade de sêmen, protocolo hormonal, veterinário, temperatura, estresse de curral, N variáveis. Mas eu não tenho medo de errar de que nutrição das matrizes é o principal fator deles.
A vaca, para ter boa taxa de prenhez, ela tem que estar em balanço energético positivo. Ela tem que estar ganhando peso, tá? Existe uma tabelinha que fala, ela tem que estar comendo para manutenção dela, ela tem que estar comendo para produzir leite e depois, por último, ela tem que estar comendo para emprenhar. Então, se ela está com alguma defasagem nutricional, a taxa de concepção, a taxa de prenhez vai ser ruim. Semi-sexado ou convencional influencia na taxa de prenhez? Sim, influencia na taxa de prenhez. O processo de sexagem de sêmen hoje, né, é um citômetro de fluxo e, querendo ou não, ele lesiona o espermatozoide, tá? Então, hoje a gente sabe que as taxas de prenhez com sêmen convencional são maiores do que com sêmen sexado em média. Tanto que quando a gente usa sêmen sexado, a gente altera um pouquinho o protocolo. Por quê? Porque a vida útil daquele sêmen dentro do útero da vaca é mais curta. Então eu tenho que aproximar o máximo possível o tempo da ovulação com o tempo da inseminação. Via de regra, pessoal, sêmen sexado a gente tem visto ser usado em gado de leite. Em gado de corte, ainda a utilização é muito pequena. Qual o valor gasto utilizado? A de baixo. Como é a cobertura? Beleza. Teve uma pergunta aqui, pessoal, com relação à cobertura, né, o acabamento de carcaça dos animais Nelore 1000. Desculpa. Mas vamos lá, ó. Animais heterozigotos por polimorfismo gene miostatina vão ter exatamente o mesmo nível de acabamento do Nelore padrão. Tá joia? A gente tem usado massivamente a ultrassonografia de carcaça no nosso plantel e a gente tem visto que hoje a gente tem animais heterozigotos com nível de marmoreio semelhante ao Angus. Nós temos novilhas Nelore 1000 heterozigotas com 3,5 de marmoreio, com 12 de gordura de EGS, de score de gordura subcutânea, e 17 na picanha. Ou seja, a gente sabe que tem um monte de fatores. O próprio Nelore é uma raça com difícil terminação de carcaça, por isso que a grande maioria hoje dos trabalhos fazem um confinamento ou um semi-confinamento no final para conseguir atingir aquela carcaça. Nós ainda temos um efeito de animais inteiros ou animais castrados, que é um trabalho que a gente quer fazer no Nelore 1000. Nós ainda não fizemos, a totalidade até hoje foi de animais inteiros, mas a gente quer fazer um lote de castrados também. Mas de forma geral, a gente fez um trabalho de base para que a maior musculatura não atrapalhasse o acabamento de carcaça. Tá joia? Pessoal, estamos encerrando por aqui, mesmo porque o Instagram ele bloqueia com 1 hora de live. Então, de novo, eu queria agradecer a presença de vocês, me colocar à disposição de cada um de vocês para esclarecer as dúvidas. Para quem não tem meu WhatsApp, é 016 99776 1412 e lá no Instagram tem o link na bio. Se você for lá, clicar no link da bio e fizer o seu cadastro, a gente vai entrar em contato com você. Tá bom? Muito obrigado, uma boa noite e até a próxima live.